Isso. Testando som. 1, 2, testando som. Bom dia, Anderson, tá me ouvindo? Agora sim, em alto e bom som. Ah, maravilha. Tava aqui que o coach dá uma contagem regressiva, mutou o meu microfone e não devolveu o microfone. Bom dia, bem-vindos a mais um podcast, uma aula aqui do Redação de Biologia. E hoje, especial demais, a nossa conversa sobre a FUVEST 2023. Então, microfones aí. Eu estou te ouvindo muito bem, Anderson. Se você está me ouvindo, então, bora lá para a nossa Bora. live, nossa aula hoje aqui. Anderson, sobre o tema da FUVEST 2023, a gente já analisou. Algumas questões ainda precisam ser resolvidas, faladas e aprofundadas aqui, porque FUVEST 2023 trouxe uma abordagem de um tema que é refugiados ambientais e linkando isso com vulnerabilidade social. Vamos partir aqui, efetivamente, da própria coletânea, né, Anderson? Acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é a leitura da coletânea. Então, a gente vai fazer uma análise profunda, fazer alguns comentários. Vou tecer alguns comentários, o Anderson vai tecer alguns comentários sobre cada um dos textos dessa coletânea. São 6, e a gente vai falar a importância de cada um desses textos, como ele poderia ser usado, né? E é isso que o estudante, a estudante que vai prestar uma prova de alto rendimento deve fazer, né? Procurar as microteses, né? Ou pelo menos as mensagens, as informações que são imprescindíveis em cada texto. Pode ser isso, Anderson? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo aí? Tudo certo, Não vamos travou lá, meu vamos microfone de... adiante. Ah, Não, então tá tudo certo. maravilha. Tá tudo certo? Bom dia, Amanda. Bom dia, Tatiana. Chegaram por aqui. Então a gente vai aqui fazer a primeira leitura, ou pelo menos do primeiro texto. Bom, falem para a gente se o áudio está chegando legal, se não está travando, dá um ok para a gente aí no chat. Vão mandando as perguntas também sobre essa temática da FUVEST 2023, né? Que é muito importante para a gente estabelecer esse diálogo, essa conversa, essas provocações. Tá? Então, texto 1. O que diz o texto 1? Bom, redação. Texto 1. Abre aspas para esse texto. As últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a acometer diversas partes do globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise de refugiados. Um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras e conflitos terem ganhado certo destaque e relevância como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses fatores, apesar de importantes, não formam a principal causa de grande parte do êxodo de refugiados. Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão por desastres naturais, como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones, diretamente de uma das páginas da USP. Anderson, o que você achou desse primeiro texto? Aliás, antes de fazer um comentário sobre o texto em si, só comentar com o pessoal que está acompanhando a gente sobre essa página específica da USP como fonte, que é a A1, como está ali, que é a Agência Universitária de Notícias. E eu conheço a A1 porque eu fui aluno de jornalismo da USP, e é um jornal feito por alunos de jornalismo do terceiro ou quarto ano. É um jornal laboratorial e é uma fonte muito boa para saber o que está sendo debatido no meio acadêmico, porque justamente os alunos que fazem a Agência Universitária de Notícias, eles cobrem as diferentes unidades da Universidade de São Paulo e a produção acadêmica. Então, quem acessar o site da Agência Universitária de Notícias vai saber exatamente o que está sendo debatido no âmbito da medicina, no âmbito das ciências sociais, no âmbito da física. Então, é uma fonte de informação muito legal
para quem estiver querendo acompanhar o que rola no debate acadêmico. Então fica de início essa dica para o pessoal. E sobre o texto, enfim, acho que é muito interessante. Foi bem interessante para mim quando eu fiz a primeira leitura, essa ideia de que a questão dos desastres naturais, né, ela é muito mais relevante, vamos dizer, numericamente, na movimentação de refugiados do que as guerras, né, e outros tipos de conflito, assim, e claro, todos eles são problemáticos, sem dúvida, né, mas a impressão que nós temos, ou pelo menos a impressão que se tem sobre a questão dos refugiados é que são vinculados principalmente à questão dos conflitos, né, e isso porque provavelmente a mídia, né, as informações veiculadas refletem muito mais esse tipo de problema do que os desastres naturais, que a gente vê que muitas vezes no discurso midiático, no discurso dos políticos, eles são minimizados, naturalizados, às vezes até transformar, isso não faz parte da ação do homem, isso é, sei lá, vontade divina ou qualquer coisa assim. E, enfim, a coletânea vai chamando a gente um pouco para repensar a questão dos desastres naturais, dos refugiados, de todo esse problema social, como algo que, enfim, tem a ver com, como eles colocam aqui, agentes causadores de tal fenômeno, de tais fenômenos, né? Quem são esses agentes causadores? É uma provocação inicial, é uma informação inicial, um ponto de partida, né, para discussão, mas já traz uma reflexão inicial. Então, ok, as mudanças climáticas, que às vezes se minimiza, né, às vezes se coloca em segundo plano, elas são, sim, as grandes responsáveis por causar todo esse movimento dos refugiados. Então, traz uma quebra de expectativa em primeiro momento, esse texto aqui. Fabrício. Esse texto é muito interessante. Tem 3 coisas eu gostaria de frisar nesse texto aqui. E você deve fazer a mesma coisa. Na hora de ler a prova, e aí na tensão, imagine você na tensão da prova, da FUVEST, olha para o tema e fala, meu Deus, o que eu faço aqui com refugiados ambientais e vulnerabilidade social? Não é? Então, leia o texto com todo cuidado, e aí você vai grifando as partes que mais te chamarem a atenção. O Anderson trouxe aí, como informação inicial, é o primeiro texto. O que me chama a atenção são 3 coisas, são 3 detalhes, tá? Primeiro detalhe, o Anderson acabou de frisar, que o texto é um texto informativo, então ele informa. Primeira coisa, ele está informando que a crise de refugiados, ao contrário do que muita gente pensa, não é relacionada, não está principalmente relacionada a conflitos e guerra, mas sim a desastres naturais. Essa informação é muito importante, não é? Essa é a primeira grande informação. Essa primeira informação traz aquilo que o Anderson falou, quebra de expectativa. Ela vai dizer assim, quebra do senso comum. Olha, muita gente acha que os refugiados vêm de guerras e conflitos. Não é bem assim. É por causa de desastres naturais. Esse é o ponto 2. E o ponto 3, que é a tônica de toda a coletânea, que é uma tônica que fala, uma coletânea inteira. Se você olhar a coletânea inteira, os 6 textos são textos de alerta. Além do primeiro texto informar, ele alerta. Ele alerta para a gente sobre várias coisas, e principalmente sobre uma urgência. E essa urgência que deve ser solucionada. Tem até um trecho ali, né? Ele diz assim, a serem solucionadas, bem no meio ali, né? Coisas urgentes, conflitos e urgências a serem solucionadas. Esse detalhe de falar do devir, do futuro, é muito importante nessa coletânea. É muito importante, marquem isso. A coletânea está falando de um futuro, mas não é um futuro muito distante, é um futuro bem presente. A gente vai falar sobre isso. Então, são 3 detalhes. Um primeiro texto que informa, é um primeiro texto que quebra o senso comum e quebra essa expectativa sobre a crise de refugiados, trazendo a informação de que os refugiados, a crise vai aumentar ou é uma questão urgente na questão de desastres naturais, e efetivamente é um texto de alerta
sobre o próximo, o devir muito próximo, e aí por diante. Na sequência, Anderson, quando a gente analisa aqui o próprio texto, a gente tem um texto 2 que é um gráfico, né? Eu considero, assim, lendo a coletânea, esse texto 2 o mais importante da coletânea até então, né? O primeiro informa, só que ele não fala de vulnerabilidade. E aí todo mundo fica assim, meu Deus, o que tem a ver a questão da vulnerabilidade com os refugiados ambientais? E o infográfico, ele traz algumas informações, lendo aqui, muito ligada à questão da vulnerabilidade. Olha só o infográfico. Vou deixar ele um pouco amplo, né? A gente está na fonte, vamos lá na fonte, né? O Anderson acabou de chamar a atenção para a questão das fontes, é muito importante a gente ver, não é? Então, do Banco Mundial, é um infográfico feito no G1 em setembro de 2021. O Anderson indicou, né, como aluno que foi do jornalismo da ECA da USP e também aluno da Letras da USP, porque o Anderson tem 2 graduações na USP, o nosso querido Anderson Tonangelo. O que acontece é que tem outra fonte importante também ligada à USP, às pesquisas, que é a revista FAPESP. Ela é fundamental para que vocês saibam, tenham boas fontes de informação, principalmente artigos de divulgação científica, né? Revista FAPESP. Nesse caso, aqui a fonte é o G1. Olha só o gráfico, o que ele traz. Muitas informações importantes, e algumas informações não estão ditas aqui, não estão escritas, mas você pode interpretá-las e ligá-las com a vulnerabilidade social. Dá uma olhada nisso. Refugiados climáticos até 2050 por regiões. Ao todo, o mundo poderá ter 216 milhões de imigrantes por causa do clima em menos de 3 décadas. A América Latina é o número 1 ali, a África do Norte o número 2, a África subsaariana é o número 3, a Europa Oriental e a Ásia Central o número 4. Vejam que aparece o número 4 2 vezes ali, né? O número 5, Sul da Ásia. O número 6, o Leste Asiático e o Pacífico. Vemos aqui que os números da América Latina de refugiados climáticos até 2050, nas próximas 3 décadas, América Latina 17 milhões, África do Norte 19 milhões, África subsaariana 86 milhões, Europa Oriental e Ásia Central 5 milhões, Sul da Ásia 40 milhões, Leste Asiático e Pacífico 49 milhões, segundo este relatório e esse infográfico do Banco Mundial. Anderson Antonangelo, eu anotei 3 coisas aqui que daqui a pouco eu vou falar, mas o que você vê nesse gráfico em relação à vulnerabilidade social, meu caro? Bom, a gente consegue inferir, né, desse gráfico que, enfim, essa gama de refugiados climáticos, né, até 2050, ela está centralmente concentrada nos países, né, mais menos favorecidos, mais pobres, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né, várias nomenclaturas para isso. A América Latina, né, tem uma quantidade considerável. A gente até vê que a América do Norte nem é citada na, nesse gráfico, o que sugere que o número é ínfimo perante a conta. Uhum. Assim como a Austrália também ali não é citada, tem o Pacífico ali, mas, né, não existe um número em si ali na Austrália, mas na América Latina, né, é um número alto, né, 17 milhões, mas, por exemplo, na África ali, juntando a África do Norte e a África subsaariana, a gente passa dos 100 milhões de refugiados por questões climáticas, né? Isso não pode ser, né, uma coincidência. Assim como a gente vê o leste asiático, o sul da Ásia também. Você até chamou a atenção que tem 2 números 4 ali, né, da Europa Oriental e Ásia Central. Então, você vê, juntando 2 desses lugares, vai dar 5 milhões, que é os menores números aqui, pelo menos do que a gente tem nesse gráfico. Então, me chama a atenção que, enfim, esse crescimento está principalmente relacionado, claramente, com os países
que tem a menor, vamos dizer, os menores IDH, menores renda per capita, e até Isso. chamando atenção para o 4 ali também, porque o 4 cita a Europa, né? Mas é a Europa Oriental, é um ponto aqui, É. né? Não é a Europa Ocidental. Então a gente vê que o América do Norte, Europa Ocidental, por exemplo, estão ausentes desse mapa, né? Não pode ser uma coincidência divina, né? A gente está falando Opa. dos países dos países mais ricos, ou mais ricos no sentido de maior renda per capita em si, né? Não de É. maior PIB necessariamente. Então, Ô, esse ponto Anderson. aqui é um destaque de início para mim. Diga aí. Ô, Anderson. Não, eu acho que você destacou uma coisa fundamental. Eles tiveram que colocar dois números 4 para dar 5 milhões, ou seja, eles tiveram que juntar duas regiões para dar 5 milhões. E você chama a atenção de algo fundamental aí. Me chamou também muita atenção na leitura, que a América do Norte não tem refugiados climáticos, nem a Europa Central, nem a Escandinávia tem, ou mesmo a Austrália, no hemisfério sul. Porém, se você pega dos 216 milhões de refugiados climáticos até 2050, se você tirar esses 5 bilhões ali da Europa, né, oriental e da Ásia, você vai ter 211 milhões. 211 milhões me chama a dupla atenção. Primeiro, que é um número, é praticamente a população do Brasil hoje. É Exato. como se em 2050, né? É como se em 2050 nós tivéssemos uma população brasileira à deriva, de refugiados, precisando em questão humanitária, precisando de cuidados, em extrema vulnerabilidade, fugindo da morte, fugindo da seca, fugindo da fome, por causa de questões climáticas. Então é um Brasil, é uma população brasileira inteira à deriva. Essa é a primeira coisa. Os 211 milhões que eu estou tirando ali, tem 216 menos os 5 milhões, dá para ver, aí é o ponto central que você apontou, dá para ver que esses 211 milhões, mais de 95% do montante dos refugiados até 2050, dá uma olhada ali, mais de 95%, porque 211 milhões de 216, 95% são do sul global, Anderson. Se você olhar ali, são do sul global. É São isso. os chamados despossuídos, ou como se disse, dos países subdesenvolvidos. Não é? Então, 95%, mais de 90% dos refugiados climáticos, dos refugiados ambientais, daqueles que terão que se deslocar de forma forçada, não poderão ficar, mais de 95% vem do chamado sul global, os chamados despossuídos. Então, esse gráfico, para mim, ele é peça fundamental, chave fulcral de uma análise sobre vulnerabilidade social. Vai falar de deslocamentos nas próximas 3 décadas. A gente tem que falar do sul global. Só um comparativo, acho que a gente pode analisar os desastres ambientais, os últimos desastres ambientais ocorridos, que a mídia ventilou e a gente tem pouco contato com isso. O desastre agora no litoral norte de São Paulo, né? Essa tragédia. Quem conhece bastante o litoral norte de São Paulo, quem não conhece, basta pegar o mapa e vocês vão conhecer bastante também. Vocês vão ver que do Guarujá até Ubatuba, né? Do Guarujá, ali a faixa que ainda é a transição para o litoral sul. Aí, litoral norte, a gente pega Bertioga, a gente vai pegar Boracéia, Barra do Saí, Juqueí, né? A gente vai ali pegar Camburi, Camburizinho, Boiçucanga, Maresias, Toque-Toque Pequeno, Paú, entre outras coisas, né? Até São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba, toda essa faixa, né? Que é paradisíaca, vocês vão ver que os deslizamentos de terra e as mortes ocorreram em lugares de vulnerabilidade social. Né? Aquele chamado sertão, do lado de cá, do lado direito, né, da pista ali da BR-101, não lugares de vulnerabilidade social. Outro detalhe importante é que também, quando acontece terremotos no mundo, terremoto na Turquia e na Síria, vocês vão ver que os que mais sofreram
são aqueles que estavam em vulnerabilidade social. Vou fazer um comparativo rápido, tá? No gráfico aqui, no mapa, para mim, eu acho que é imprescindível fazer esse comparativo. Tem o Japão e o Haiti. Eu vou dar um exemplo de terremoto. No Japão, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que no Japão nós tivemos um terremoto em 2011, né? Um terremoto. Então, não tem ação antrópica. O homem é incapaz de promover terremoto. A gente sabe que terremoto é o movimento das placas tectônicas e o homem não tem ação antrópica sobre terremotos, tá? Então, a gente vai falar de desastres naturais. Em 2011, nós tivemos aquele famoso terremoto em Fukushima, no Japão, 2011. A escala, a magnitude desse terremoto atingiu 9 pontos na escala de magnitude, de 0 a 10, uma magnitude absurda. No Japão, em 2011, Fukushima, né, a usina de Fukushima, morreram no Japão 15 mil pessoas. É muita gente. Muita gente. Só que um ano antes, no Haiti, ali no Caribe, né, a gente está partindo do Pacífico, do Japão, para o Caribe. Né? No Haiti, nós tivemos um terremoto de magnitude 7 em 2010, ou seja, 2 pontos a menos que do Japão. No Haiti, eu estou escrevendo aqui, e morreram no Haiti 316 mil pessoas. Lembrando que o Japão tem tecnologia contra maremotos, tem alertas, tem, né? Além disso, os prédios no Japão e a construção japonesa já prevê esses abalos, diferentemente do Haiti. Então, quando a gente vai falar de vulnerabilidade social, prestem atenção à diferença entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou aqueles chamados do sul global, né? Que é aquilo que a gente chama de países despossuídos, subdesenvolvidos, entre outras coisas. Então, o exemplo do Japão e o Haiti, acho que destaca bastante essa questão da vulnerabilidade social frente aos desastres ambientais, ok? Então, são essas informações que esse gráfico me chama a atenção. Anderson, aí a FUVEST traz como texto 3 essa foto primorosa do Sebastião Salgado. Eu acho que a gente pode comentar essa foto. Acho que essa foto traz algumas mensagens, as quais a gente pode fazer aqui a leitura específica dela. Na hora, a gente tem que ter essa capacidade de leitura vertical da própria fotografia, e fotografia é arte. Anderson sabe disso, sempre frisa isso. Você fala que toda a prova da FUVEST, o Anderson fala isso, né? Sempre nas aulas que a gente está aqui nos podcasts, ele fala que a FUVEST gosta de trazer arte, e a fotografia é uma arte. Anderson, essa foto aqui, o que chama a atenção nela? Bom, o trabalho do Sebastião Salgado, né, ao longo aí das últimas décadas, por muitas vezes vai retratar justamente essas condições, né, que são duras, né, secas, né, de um Brasil profundo, de um Brasil duro. Então aqui a gente tem essa fotografia da obra Êxodos, né, dele, ela enfim, quase autoexplicativa aqui, a gente tem uma família em condições mínimas, né, provavelmente migrando, né, sugere-se aí, se a família toda está indo junto, deve ser um movimento migratório, ainda mais dentro de uma obra que se chama Êxodos, né. Eu acho impressionante o diálogo dessa fotografia com a pintura do Cândido Portinari, Os Retirantes, né, que E aí, enfim, lógico que não é necessário que o aluno, o candidato, traga essa relação, ou nem que fale necessariamente de maneira direta sobre a fotografia do Sebastião Salgado, mas uma questão que eu gostaria de apresentar nessa reflexão sobre a conexão da fotografia do Sebastião com a pintura. Se eu não me engano, a fotografia do Sebastião Salgado é da década de 90. Eu não tenho certeza disso, mas acho que é da década de 90. Então,
o meu ponto é, pensa-se muitas vezes que essa questão dos refugiados ambientais é contemporânea, não sei, 2000 para cá, 2010 para cá, a gente já tem, por exemplo, o Êxodos, que é de antes de 2000, e essa relação que eu comentei com o quadro Os Retirantes, né, do Portinari, é bastante direto, talvez até seja um diálogo intencional, e o quadro do Portinari é de 44, né? Então a gente vê que esse é um problema que não é uma excrescência da contemporaneidade, né, do mundo pós-moderno, que isso é um problema histórico, né? Então, se muitas vezes isso está sendo colocado num segundo plano, não é um movimento tão inocente assim. Não é algo que surgiu agora, por isso que é um problema novo. Não. É um problema que tem um histórico. E se tem um histórico no Brasil, né, é de se esperar que tenha um histórico em todo o sul global, como você estava falando no texto 2. E daí a gente vai ter um movimento que é um movimento que vem historicamente, talvez de maneira centenária, né, acontecendo, que é justamente né, esses lugares que são lugares que, né, e aí falando da vulnerabilidade social, que por conta de questões financeiras e múltiplas outras questões vinculadas muitas vezes à questão colonial também, continuam sofrendo, né, as consequências, as derivações de processos históricos. Então, seria aí vendo essa fotografia do Sebastião Salgado, a sugestão que eu vejo da coletânea é: pareceria leviano nós dizermos que são acidentes pontuais. Não, existem processos históricos que se vinculam a essas questões. Ô Anderson, essa sua fala me provoca, acho que provoca também os alunos a questionar uma coisa. É algo histórico, sim. E essa fotografia, Sebastião Salgado, para quem não conhece, deveria conhecer, sugestões. Tem um documentário sobre o Sebastião Salgado, feito pelo filho dele, o Juliano Salgado. Se vocês puderem, tem na Netflix, tem no YouTube, chama O Sal da Terra, para conhecerem melhor o trabalho desse grande fotógrafo. Ele é considerado o maior fotógrafo da transição entre o século XX e o século XXI. Ele dialoga muito com um fotógrafo francês chamado Henri Cartier-Bresson, que é considerado o olho do século XX, o olhar fotográfico do século XX. Então, ele trabalhou na mesma agência do Cartier-Bresson. O Sebastião Salgado é brasileiro, é mineiro, é considerado um dos maiores, ou o maior, na contemporaneidade da fotografia. Ele viajou o mundo todo, não só o Brasil profundo, mas o mundo, né? E aqui essa obra, Êxodos, é uma exposição. Ele tem várias exposições, como a Amazônia, que tem agora, agora nesse momento, ela está no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, mas ela passou pelo Sesc Pompeia, em São Paulo, no ano passado. Agora, em 2023, quem for ao Rio de Janeiro, quem estiver no Rio de Janeiro, vá até o Museu do Amanhã para ver essa exposição Amazônia do Sebastião Salgado. Vale muito a pena. Essa exposição Êxodos tem o seguinte, Anderson, eu acho que essa foto, na minha leitura, ela guarda um detalhe importantíssimo. Não só o passado, mas o presente e o futuro. Então, ela guarda uma atemporalidade. Por que eu estou dizendo isso? Ela não é só uma foto que traduz a migração dos retirantes nordestinos ou a questão dos migrantes, mas ao lado desse gráfico que diz que até 2050 os refugiados vão aumentar, nós, hoje no mundo, estamos com uma ordem de 80 a 90 milhões de refugiados no globo. É o maior índice da história. 80, gravem esse número, 80 a 90 milhões de refugiados no globo. A grande maioria dos refugiados não são por guerras nem conflitos. A gente tem cerca de 6 milhões de refugiados pela guerra da Ucrânia, quase 7, 10 milhões de refugiados pela guerra na Síria, entre outros detalhes, e, efetivamente, você tem, e aí a grande quantidade desses 80 milhões, você pode colocar na conta dos refugiados climáticos ou refugiados ambientais. Essa fotografia, ela poderia, claro, a fotografia foi inventada no século XIX, mas olhe para essa fotografia
eu vejo a história da humanidade nela. A história inteira da humanidade nela. Quando a gente pega o mapa, e aqui a gente vai estudar um pouco mais de arqueologia, a gente vai ver que naquele mapa ali do lado, a gente vai notar que o Homo sapiens, né, os registros do Homo sapiens, 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 ele tem ali, nos estudos arqueológicos, o nascedouro dele é justamente no centro da África, ali no ponto 3. Só que para ele chegar até a América, tanto é que o continente americano ele é o último a ser habitado pelo Homo sapiens. E a última parte do globo a ser habitada pelo Homo sapiens sapiens é a América do Sul. Tanto é que o crânio arqueológico mais antigo que nós temos na América do Sul é um crânio brasileiro, que é o da Luzia, que foi encontrado perto de Belo Horizonte. Então, a Luzia tem 30 mil anos. Já encontros arqueológicos, né, artefatos arqueológicos do Homo sapiens datam de 100 a 200 mil anos no centro da África. Mas como que ele partiu da África para chegar na América? Foi migrando. E não tinha embarcação. Esqueçam a ideia de Pangeia nesse momento. A Pangeia é milhões e milhões de anos antes, centenas de milhões de anos antes, não milhares de anos. Esqueçam a ideia também de dinossauros convivendo com seres humanos. Os dinossauros morreram há milhões, 200 milhões de anos. Seres humanos, Homo sapiens sapiens, é de 300 a 200 mil anos. Só que como ele faz para chegar da África Central, subsaariana, até a América? Só migrando, gente, só subindo. E aí a pergunta que se pode fazer é: qual a razão que levou esses nossos ancestrais a migrarem tantos e tantos quilômetros? Se não for, de alguma forma ou de outra, não só por uma cultura nômade, mas também em busca de refúgio. Talvez eles estivessem, provavelmente, estivessem fugindo de algum desastre ambiental. Então, essa foto, para mim, ela é muito atemporal, porque ela traduz toda a história da humanidade, porque nós somos seres que migramos no passado. Nesse exato momento, enquanto a gente está conversando, tem pessoas migrando e procurando refúgio no presente. E segundo o gráfico anterior, logo ao nosso lado, ele está dizendo que esses números vão aumentar num futuro bem presente, nas próximas 3 décadas. Aqui, a mesma coisa do texto 1 que chama atenção. O texto 2 é um alerta sobre o futuro presente. O texto 3, sobre a fotografia, não só remete ao passado, mas essas pessoas caminhando como alerta, não são só os nossos ancestrais. Essas pessoas refugiadas podem ser muitos de nós, ou os nossos descendentes. É isso que mais me chama a atenção, essa fotografia lançada nesta coletânea. Por quê? Por que a fotografia está aqui? Para falar de vulnerabilidade. Mas por que ela está do lado do infográfico que fala sobre o futuro? Para chamar a atenção sobre o presente e futuro. Eu não vejo outra razão. Não vejo outra razão. Então, para mim, aqui no texto 1 fala do devir, o texto 2 fala do devir, o texto 3 alerta sobre o devir e o texto 4 também. Por quê? A relação dos retirantes com vidas secas, e vai aparecer vidas secas aqui, o próprio Fabiano, ele está falando de não olhar para trás. Não olhar para trás. É uma coisa para o futuro. Olha para frente. Olha o final do texto. Eu vou ler o texto 4 e a gente comenta sobre isso. Anderson, mais algum comentário sobre 3? Ou podemos passar pelo 4? Para o 4. Não, vamos adiante. Vamos adiante. Aproximam-se agora dos lugares habitados, haveriam de achar morada, não andariam sempre à toa, como ciganos. O vaqueiro ensobrava-se com a ideia de que se dirigia a terras onde talvez não houvesse gado para tratar.
Sim, a Vitória tentou sossegá-lo, dizendo que ele poderia entregar-se a outras ocupações. E Fabiano estremeceu. Voltou-se. Estirou os olhos em direção à fazenda abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo afastou a lembrança. Que fazia ali virado para trás? Interrogação. Vidas Secas, Graciliano Ramos. Aqui, Anderson, você da literatura, né? Grande poeta renomado. Vidas Secas também, além de lembrar Portinari, né? Os Retirantes, lembra muito Vidas Secas, essa fotografia do Sebastião Salgado, né, meu caro? Desse Brasil profundo que você tinha mencionado. A conexão com o quadro é bastante direta e com isso, né, aqui dentro da linguagem, ainda hoje estava conversando sobre o Graciliano Ramos, sobre o quão perito na linguagem ele é, né? Fica aí a sugestão, leiam Graciliano Ramos, não só para o vestibular, mas leiam porque é altíssima literatura brasileira, altíssima literatura mundial, como ele trata sobre essa questão, né, o ir adiante, o olhar para trás como maneiras do o que fazer agora, né? Se aqui está devastado, por que eu estou olhando para trás? Há o medo de ir adiante, há um incômodo, né, de que ele pudesse enfim, se entregar a outras ocupações, e olha para trás, mas logo afasta a lembrança, fala, em terra devastada, o que se pode fazer, né? E segue-se adiante, ainda com a incerteza que seja, né? Ainda com todas as inseguranças, e conforme você falou anteriormente, Fabrício, acho de maneira muito clara e muito efetiva, né? Eu concordo integralmente. A gente vê no gráfico do texto 2 o quanto o número de refugiados vai aumentar, né, no mundo, e é isso, talvez os fabianos, né, assim as vitórias, amanhã sejamos nós, nossos filhos, nossos netos, e por aí adiante, né? A tendência que se mostra, esse gráfico é sobre 2050. E se a gente projetar 2080, por exemplo, será que esse número vai diminuir ou ele só vai aumentar? Então, talvez, né, o movimento de buscar refúgio, né, e de migração seja cada vez mais progressivo e cada vez mais, né, as vidas secas, né, vão se tornar as Sim. vidas de todos, assim. E o que a FUVEST quer com isso, né, Anderson? Que o que a FUVEST vem perguntando, o que ela quis com isso, com esse texto, que é um texto com essa coletânea, com essa temática muito importante. Eu acho que é uma temática urgente. A FUVEST está criando um alerta na nossa cabeça. Só um comentário de Vidas Secas, Anderson. Dois comentários. A primeira vez que eu li Vidas Secas, me lembra muito os Retirantes, porque a capa do Vidas Secas que eu li do Graciliano Ramos, quando eu tinha 11 para 12 anos, era justamente a obra Os Retirantes. Então, lembra muito, né? Então, é muito próximo. E essa coisa dos retirantes, dos migrantes, há uma diferença entre migrantes forçados e migrantes voluntários, né? Você, Anderson, em Portugal, é um migrante voluntário. Você está em Portugal, você está no Porto, não por força da natureza, não está refugiado em Portugal. Você está em Portugal porque é por vontade própria. Você está estudando, fazendo as suas projeções acadêmicas aí. Agora, os refugiados são migrantes forçados, eles são forçados a se retirar, senão morrem. Né? Então, há uma diferença entre refugiados e migrantes. Os retirantes são uma espécie de refugiados. Eles são forçados a se retirar, senão morrem. Né? Um comentário que eu queria fazer é que o livro Vidas Secas, ele é cíclico, né? Ele é cíclico. Ele tem 13 capítulos. Ele foi construído anteriormente em como se fosse contos. E ele tem, desses 13 capítulos, o primeiro capítulo se chama Mudança e o último capítulo se chama Fuga. Lembrando que o radical da palavra refugiado é a palavra fuga. Fugir, aquele que foge, não é? Refugiado, ok? Então, você tem no Vidas Secas o primeiro capítulo que é mudança e o último capítulo que é fuga, e você não consegue ver a diferença entre a fuga e a mudança. Não é?
entre o primeiro e o último, porque eles são cíclicos. Eles são, né? Eles ficam. Há uma circularidade no próprio livro Vidas Secas, falando dessa atemporalidade, desse problema que é um problema histórico, né? Então, uma bela sacada da própria FUVEST em trazer Vidas Secas aqui. O texto 5 é um texto também muito informativo e é o único que fala sobre vulnerabilidade, explicitamente. Texto 5, relatório do Banco Mundial, que é o relatório que a gente viu no infográfico, projeta que até 2050 poderá haver mais de 17 milhões de latino-americanos, 2,6% dos habitantes da região, ou equivalente à população do Equador, deslocados pela mudança climática, se não forem tomadas medidas concretas para frear seus efeitos. Os migrantes climáticos se deslocarão de áreas menos viáveis, ali é o futuro de novo, né? Os migrantes climáticos se deslocarão, futuro, olha só, de áreas menos viáveis, com pouco acesso à água e produtividade de cultivos, ou seja, fome, né? Aqui, insegurança alimentar, e de áreas afetadas pela elevação do nível do mar e pelas marés de tempestade. Essa daqui são os refugiados climáticos. Tem uma diferença entre refugiados ambientais para refugiados climáticos, né? Os refugiados ambientais é um pouco mais amplo, pega a questão dos terremotos, que não dependem da ação antrópica, mas os refugiados climáticos são, digamos, reféns, né? Vítimas da ação antrópica. Isso a gente pode afirmar com estudos mais aprofundados aqui. Então, o nível do mar e pelas marés de tempestades, diz o documento do Banco Mundial. As áreas que sofrerão um golpe mais duro, acrescenta, são as mais pobres e vulneráveis. É o país. Anderson, é o único texto que explicitamente fala de vulnerabilidade. Os outros, implicitamente. Você tem que, né, o quadro do Sebastião Salgado, Vidas Secas, o gráfico do G1, todos implicitamente falam de vulnerabilidade. Mas esse daqui, explicitamente. As áreas que sofrerão o golpe mais duro, dá para fazer o complemento com a leitura que a gente fez do gráfico do Sul Global, são as mais pobres e vulneráveis. Acho que esse daqui é um texto informativo importante nesse processo, né, do que a FUVEST quer da gente como escrita, né? O que você acha? Acho que é um texto importante até para, né, aqui a FUVEST quase como dando vamos dizer, um empurrãozinho no candidato, falando, olha, não esquece de falar sobre a questão da vulnerabilidade, porque a gente tem a questão dos refugiados e a vulnerabilidade, como você bem disse, está implícita, né, nos outros textos, sem dúvida, ali no gráfico, né, do que é o texto número 2, se relaciona de maneira muito direta com esse texto 5, né, a gente tem até, enfim, dados que estão ali e que são recortados para estar aqui também, falando um pouco mais sobre as consequências e como isso vai se dar de fato, e é muito importante a maneira como ele termina. As áreas que sofrerão o golpe mais duro são as mais pobres e vulneráveis. É uma informação absolutamente relevante, está ali permeando os outros textos, mas aqui está claro, como se a FUVEST estivesse falando. Não esquece de considerar a questão da vulnerabilidade, né? Isso é relevante para o texto, para a coletânea e para a redação a ser desenvolvida. Se você esquecer da parte da vulnerabilidade para falar de refugiados ambientais, a nota vai pela metade. Então, cuidado com isso. Não esquece de fazer essa menção logo na introdução, na contextualização do texto, que é o lugar que é a introdução, né? Que é dicas de estrutura. O primeiro parágrafo é o primeiro que você tem que... O que é obrigatório ter no primeiro parágrafo? A contextualização do tema. Então, refugiados ambientais e vulnerabilidade social tem que estar logo no primeiro parágrafo para que você desenvolva, né? E aí por diante. E aí, o último texto é acachapante. Eu acho que só o último texto já daria margem para a gente escrever muita coisa. Vamos dar uma olhada. É Ailton Krenak, né? E a gente indica Ailton Krenak para leitura, obviamente. Ideias para adiar o fim do mundo. Isso daqui é uma palestra do Ailton Krenak, o índio Krenak, né? Da aldeia Krenak, Minas Gerais também, né? Ali da região do Rio Doce, região de Brumadinho, né? Mariana, aos desastres ambientais que ocorreram em Brumadinho e Mariana, ao Krenak falando, né, sobre o Rio Doce, entre outras coisas. Aqui
ele vai dizer o seguinte, abre aspas para ele, é o último texto da coletânea, o que a FUVEST quis com isso? A gente vai abrir aqui para as perguntas. Somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. Dá uma olhada no que ele está dizendo. Ele está escrevendo em primeira pessoa do plural, dizendo o seguinte, somos, ele, Índio Krenak, eu, Fabrício, Anderson, vocês, somos alertados. Lembrando que eu chamei a atenção sobre o primeiro texto. O primeiro texto é um texto de alerta. Todos os textos são textos de alerta sobre o futuro presente, bem presente. Somos alertados, nós somos, olha só, é o que está acontecendo agora, né? Olha o que a FUVEST quer. O tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. Quais são esses alertas? Interrogação. Se nós somos alertados, quais são esses alertas? Outro detalhe, quais são as escolhas recentes que fizemos? Interrogação. Aí você pode pensar em ações antrópicas, ok? Neoliberalismo, ações antrópicas, sociodesenvolvimentismo. A gente vai pensar aí. E se pudermos, primeira pessoa do plural novamente, se pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos. Não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Fecha aspas no texto do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu estou, assim, impactado toda vez que eu leio com esse discurso dele, porque quando ele coloca, não para salvar o outro, é para salvar a gente mesmo. Como o Anderson falou, o gráfico diz 2050. Gente, vocês têm ideia do que é 2050? Vocês têm ideia do que é 2050? Só para vocês terem uma ideia, que somos nós mesmos, só para vocês terem uma ideia. A maioria dos nossos alunos, eles têm 20 anos, 21, mas tem alunos que têm 16, 17 anos. Daqui 2050, a gente está em 2023. 2023 para 2050 são 27 anos. Menos de 27 anos. Né? Porque a gente está indo para março de 2023 já. São 27 anos até 2050. Se eu falar para vocês, sabe, quando, há 27 anos, eu com a minha idade, com essa barba branca, sabe, há 27 anos, sabe onde eu estava? Eu estava prestando vestibular. Eu tinha também 18 anos. Ou seja, né, e aqui a gente está discutindo, eu faço parte da mesma geração que muitos, né, dos professores, dos pais, das mães, né, dos tios, né, dos parentes, mas eu faço parte, eu não estou aqui. Daqui 27 anos, já vou estar na minha terceira idade, não é? Porém, eu pretendo estar vivo. E não, né? E bem cuidado, entre outras coisas, né? Só que daqui 27 anos ainda é a minha vida e a vida de muitos dos meus e dos meus amigos e muitos dos seus. Daqui 27 anos, provavelmente você vai ter minha idade. Você que está assistindo a gente. Ou seja, é algo que vai acontecer na tua vida. Os 216 milhões de refugiados ambientais é algo que vai acontecer não no futuro muito distante, mas 3 décadas passam correndo. Não é? É isso que chama a atenção no texto do Krenak. Não para salvar os outros, mas para salvar nós mesmos. E a FUVEST vem com isso. Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes, redige uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema, abre aspas, refugiados ambientais e vulnerabilidade social, fecha aspas. A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, escreva no mínimo 20 linhas com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de redação. Dê título à sua redação. Aí você tem potencial de tirar a nota máxima, assim como muitos dos nossos alunos. Nós já fizemos podcasts com os alunos que tiraram a nota máxima, e um deles mais conhecido é o Rafa Lara, que ficou em primeiro lugar, né, na Medicina Pinheiros, e a redação dele está no nosso site do Redação de Biologia. Enquanto o Anderson tece os comentários sobre essa última parte da coletânea, eu vou abrir aqui o texto do Rafa Lara, só para a gente espelhar na tela, só para vocês verem o site, como que está lá.
Ok, Anderson? Comentários sobre esse texto do Ailton Krenak, meu caro. Bom, o texto é fundamental, é uma pedrada, como você falou, e é uma pedrada porque ele é a realidade, né? Como falou, 2050 não vai demorar tanto assim, e nós estaremos lá. Nós talvez façamos parte desse contingente, talvez muitos, né, que nós conheçamos façam parte desse contingente. E isso lembra, por exemplo, também o último texto da coletânea da FUVEST 2021, se eu não me engano, se o mundo contemporâneo está fora da ordem, né, que era um texto da Greta Thunberg, falando que, não, a gente costuma pensar que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Não, não é assim, a casa está pegando fogo, né, e a gente tem que se alarmar com isso. Então, existe uma tendência a nós contemporizarmos, né, os problemas ambientais como, não, só vai demorar para ser sentido. Fala, não, isso está acontecendo, né? Talvez a gente tenha passado do ponto de não retorno já, inclusive, mas isso está acontecendo. Esse texto chama muita atenção para isso. Acho ele fundamental. Até resgatando algo que o Fabrício comentou antes, lá para o texto 2 ou 3, relacionando com enfim, a questão das tragédias que estão acontecendo agora no litoral norte de São Paulo, né, enfim, com todos os deslizamentos e as mortes, as pessoas ainda desaparecidas, como do lado direito da BR isso acontece, e não do lado esquerdo da BR, e relacionar com só pontualmente, né, isso, já que isso é algo agora, está acontecendo nesse momento, como a questão antrópica tá absolutamente envolvida, né? Claro, a gente ouve coisas por aí, né? Algumas coisas que são desumanas, para falar o mínimo, assim, como, mas também quem mandou morar lá, né? Quem mandou subir lá para morar também, onde é inseguro. E a gente vive uma realidade, não só brasileira, em outros lugares também, mas vamos falar sobre a realidade brasileira, de gentrificação e especulação imobiliária grotesca, assim. As pessoas não conseguem morar, simplesmente. E você vai fazer o quê? Você vai para onde pode ir, né? E isso acaba, claro, separando ainda mais, né, as pessoas dentro desse contexto, gerando ainda maior desigualdade. E aí, claro, toda essa essa pobreza e essa separação que o texto 5 cita vão ser responsáveis justamente por essa vulnerabilidade social de quem está mais desprovido dentro desse contexto. Então, o Ailton Krenak chama a atenção para as escolhas que fizemos como sociedade, né, como agrupamentos sociais, e se nós não mudarmos esse padrão de comportamento, tá aí, né? As projeções do gráfico e dos outros textos são dadas. Anderson, a questão ali é que você lembrou de temas anteriores da FUVEST, né? O tema de 2021, que é Se o Mundo está Fora da Ordem, trazia esse texto da Greta Thunberg. Mas textos anteriores, a gente dialoga aí, a gente vai vendo que a própria FUVEST, ela não deixou de ser FUVEST. Muita gente chegou a comentar que a FUVEST virou uma espécie de Enem, não, o tema está parecido. Não está parecido com o Enem. Quando você começa a ler a coletânea, você vê que ela está pedindo uma reflexão, um aprofundamento e uma relação entre vulnerabilidade e refugiados. Você tem que ter uma capacidade de leitura, de interpretação, a qual a gente espera ter esclarecido aqui, através de um infográfico, através de uma fotografia, o quão a FUVEST pode ser profunda e reflexiva e crítica, né? Diferentemente do Enem. Primeiro que não é um Enem. Aqui a FUVEST não está pedindo uma proposta de intervenção. Isso já muda totalmente o foco do seu texto para a FUVEST. O Enem pede uma proposta de intervenção, você problematiza e pede uma proposta de intervenção. A FUVEST não. Pede uma reflexão, uma criticidade, e dá para olhar, dá para ver, assim, para mim, são 3 coisas fundamentais, assim, se a gente for anotar. Primeiro, ela informa para quebrar o senso comum. Segundo, ela alerta. É um texto, é uma coletânea de alerta. E terceiro, é uma coletânea que fala do devir. Ela está falando
daquilo que está vindo e que a gente vai ter que pensar sobre isso. Então, é uma informação, é um alerta sobre o devir. Não é? São essas três coisas que a FUVEST, mais uma vez, ela não foi filosófica nem abstrata. Olha quantas informações nós trouxemos sobre a concretude. Não é? Quando você vai responder se o mundo está fora da ordem ou não, você tem que trazer exemplos da concretude. Né? Se ela joga para o abstrato, a grande sacada da FUVEST é você trazer para o concreto. E nesse caso, como ela dá já a questão do conceito refugiados ambientais e vulnerabilidade, são dois ali, você tem que trazer exemplos concretos, históricos ou contemporâneos sobre essa vulnerabilidade, sobre os refugiados. Então, são dicas fundamentais para essa primeira conversa, de que vai escrever FUVEST, leia a coletânea com toda a criticidade. E é por isso que a gente faz a aula, que no YouTube deixa ela exposta. Olha, a leitura da coletânea é essa, são os caminhos possíveis. Então, dá uma olhada. Posso fazer, ontem uma aluna falou assim, eu posso fazer uma relação com racismo ambiental? Pode fazer. Agora a pergunta é, como você vai fazer essa relação com racismo ambiental? Não é? Lembrando que no movimento antirracista, a gente, no Brasil, por exemplo, a gente não tem que só pensar na luta negra. Eu, como homem negro, sei muito bem disso, da necessidade. Mas a gente tem que pensar nos povos originários. Eles que sofreram a primeira pegada colonizadora racista. Eles estão sendo exterminados desde os primórdios, desde 1500. Não é? Então, se a gente vai falar de racismo ambiental, não esqueçamos dos índios. A questão dos Yanomamis também gera uma questão humanitária. Também gera uma questão de ação antrópica perversa. Não é? Então, os Yanomamis que vieram à tona agora, em janeiro, a gente não pode esquecer que o último governo obliterou, ocultou, silenciou qualquer informação, qualquer acesso à informação a esse genocídio perverso contra os Yanomamis. Não é? A FUVEST, mais uma vez, Anderson, mais uma vez, continuou sendo FUVEST, mais uma vez, ela antecipa e abre, parece que ela lança luz para problemas que estão do nosso lado, como sociedade a gente não vê. Isso aconteceu em 2020, você vai lembrar muito bem em 2020. Quando ela pergunta sobre o papel da ciência no mundo contemporâneo, a gente não estava nem na pandemia ainda. A prova foi em janeiro de 2020, a pandemia estoura em março de 2020. Né? Como se ela tivesse uma bola de cristal falando dos problemas. Não, ela está bem informada. E as fontes de informação, como alguns sites da USP, que o Anderson bem disse, a FAPESP, BBC News, G1, né, nos infográficos, Nexo Jornal, são fontes imprescindíveis aí para a nossa construção. Anderson Antonângelo, meu querido, aqui vai para a gravação de quase uma hora da nossa live, nosso podcast. Ficamos por aqui, né, meu caro? Algum comentário? Eu só preciso espelhar aqui, está no site, né, na imagem. Quem está assistindo pelo YouTube está vendo a imagem aqui do site da Redação de Biologia, e aqui tem redações nota máxima. Tem redação nota máxima na Unesp 2023, que é a lógica do condomínio e espaço público está em declínio, né? Que feita pelo Arthur, que a gente vai gravar um podcast logo mais, né? Amanhã eu gravo um podcast com o Arthur, e tem a redação nota máxima do Rafa Lara, aluno lá de BH, está vindo aqui fazer Pinheiros, ficou em primeiro lugar na Pinheiros, e o nosso querido Arthur, que passou na Unesp, passou em primeiro na Unesp na medicina, passou em quarto na medicina Unicamp, passou em 13º na medicina Pinheiros, vai fazer um comentário e vai conversar com a gente amanhã. Aqui a redação nota máxima que a gente vai espelhar, é só clicar aqui, acesso gratuito, o site está gratuito e aberto para vocês. Todo o nosso conteúdo no site é isso, é gratuito, está lá. Aqui a gente está abrindo essa imagem e você vai ver que a redação nota máxima, né, do Rafa Lara, provavelmente ela vai aparecer espelhada aí para vocês. A redação aí já vai aparecer.
Já vai aparecer só comentando. O Michel mandou aqui uma mensagem para a gente. Parabéns pelo trabalho. A gente tá dando uma travadinha aí, Fabrício, enquanto abre, mas não tem problema. Michel, agradeço aí o comentário, né? Falar para o pessoal que está acompanhando a gente, né? Ficar atento nas nossas redes. Logo, logo divulgamos quando vai haver a próxima aula gratuita, mas independentemente disso, no nosso site há temas gratuitos, há análises gratuitas. E sigam o nosso podcast também, Redação e Ideologia, né? A gente produz bastante conteúdo ali, faz análise de texto. Então, quem quiser acompanhar nosso podcast, é sempre um prazer. No nosso site, redaçãoideologia.com.br, há análises, textos nota máxima e afins, né? Aparentemente, o meu colega Fabrício aqui caiu, então acho que vou terminar aqui a transmissão e quem tiver alguma dúvida sobre esse texto, ou desculpa, sobre esse vídeo, né? Quem for assistir o vídeo depois, pode deixar as dúvidas aqui no próprio chat, a gente acessa com alguma regularidade e depois nós podemos responder com o maior prazer. Fabrício, eu já estava aqui nos finalmente despedindo da galera, falando sobre o podcast, falando para quem quiser deixar dúvidas aqui no chat, a gente pode checar e responder depois também, sobre os temas e análises no site. E passo a bola aí para você novamente. Obrigado, Anderson, por segurar aí. Aqui a conexão caiu justamente nos finalmente aqui. Obrigado por segurar. Gente, agradeço todo mundo, Amanda, Tatiana, Giovana, Dini, Michel, né? A gente agradece demais. Mandem os comentários, a aula vai ficar gravada aqui no próprio YouTube, e aí vocês podem acessar, né? E aí também vai para o podcast, tá? Qualquer plataforma de podcast vocês podem ouvir, e a gente lança lá para o Spotify, mas qualquer plataforma vocês podem ouvir. Leiam sempre com criticidade as coletâneas, treinem para a FUVEST, acho que essa primeira conversa, não adianta você chegar na hora, imagine você, vai chegar na hora, vai fazer a prova, e aí tem um tema como esse, então você fica surpresa, você fica impactado, então tem que ter um arcabouço teórico, um arcabouço de leitura para se preparar por essa prova. Então essas dicas são dicas primeiras para que você possa fazer uma prova com qualidade, tirar nota máxima ou próxima nota máxima na FUVEST de 2024. Tá bom? A gente fica por aqui, a gente agradece. Até a próxima. A gente fala as datas que a gente vai fazer as aulas aqui no YouTube, tá bom? Até lá, gente. Obrigado, Anderson. Valeu, Bom fim de Fabrício. semana aí. Tchau, tchau, meu caro.